já parou para pensar que algumas das cidades mais incríveis do mundo podem simplesmente deixar de existir? Parece uma ideia absurda, não é? Mas acredite ou não, enquanto estamos aqui aprendendo, algumas delas estão afundando, desmoronando ou sendo engolidas por forças da natureza que parecem imparáveis. E o mais intrigante? Muitas dessas tragédias são consequência direta das nossas ações. Sim, mudanças climáticas, exploração excessiva e descuidos urbanos têm transformado ícones globais em cenários de risco. Agora imagine, o charme de Veneza, os templos de Bangkok ou a resiliência de Tombuctu. Tudo isso pode virar história para os livros, algo que você contará para seus netos enquanto olha fotos antigas. Mas será que estamos atentos ao que está acontecendo? Será que ainda há tempo para mudar o rumo dessas cidades? Neste vídeo você vai descobrir as histórias fascinantes e assustadoras de 10 cidades que enfrentam um futuro incerto. Prepare-se para abrir os olhos para uma realidade que poucos têm coragem de encarar. E se você já ficou curioso para descobrir quais são essas cidades e o que as ameaça, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que explora as histórias mais fascinantes e surpreendentes do nosso planeta. A São Francisco. Poucas cidades no mundo têm o charme peculiar dessa joia californiana. Mas como dizem, nem tudo que reluz é ouro. A cidade vive sob a ameaça constante de tremores devastadores. Os especialistas preveem um terremoto de magnitude 7.0 até 2086, e isso não é só conversa de quem gosta de teorias catastróficas. A famosa falha de San Andreas, que parece ser o vilão da história, já deu sinais de que pode causar estragos épicos, abalando tanto as ruas quanto o coração dos moradores. E olha que o perigo não para por aí. Pense em como seria perder ícones como a Ponte Golden Gate ou os históricos bondes que sobem e descem suas ladeiras. Esses símbolos, além de turísticos, são o orgulho da cidade. Se você já visitou, deve lembrar da sensação única de atravessar a ponte com o vento no rosto ou ouvir o som dos trilhos rangendo sob os pés. Pois bem, essa herança está em jogo, e muitos moradores já estão se perguntando: como se preparar? Da instalação de kits de emergência até a reestruturação de prédios, há ações que podem fazer diferença, mas o tempo é curto e a magnitude do problema enorme. Agora, imagine viver em um lugar onde, a qualquer momento, o chão pode literalmente sumir debaixo dos seus pés. Dá um frio na barriga só de pensar, não é? No entanto, é nesse tipo de cenário que a resiliência humana brilha mais forte. Se o risco de tremores não afastou seus habitantes, é porque São Francisco é mais do que uma cidade. É um símbolo de coragem e inovação. Mas falando em coragem, há outro lugar nos Estados Unidos onde o desafio é completamente diferente. Detroit, uma vez conhecida como a capital mundial do automóvel, agora luta para não se tornar uma cidade fantasma. O declínio industrial atingiu a cidade em cheio, deixando para trás ruas desertas e fábricas abandonadas que mais parecem cenários de filmes pós-apocalípticos. A população, que já ultrapassou 1,8 milhão na década de 1950, hoje está reduzida a menos da metade. Com o fechamento das grandes montadoras e a fuga de empregos, muitas famílias não viram alternativa senão partir em busca de melhores oportunidades. Mas o que impressiona é a resistência de quem ficou. Pequenos empreendedores e artistas têm transformado ruínas em espaços criativos, como galerias e cafés, tentando reverter a narrativa de decadência. Quer um exemplo? O mercado de Eastern Market, repleto de produtos frescos e cultura local, é um oásis no meio do caos urbano. Ainda assim, a revitalização de Detroit parece um quebra-cabeça com peças faltando. Para quem olha de fora, é fácil perguntar: o que fazer com bairros inteiros vazios? Algumas iniciativas sugerem transformar esses espaços em fazendas urbanas, uma solução prática e sustentável, mas que ainda enfrenta barreiras logísticas. E se você fosse um investidor, será que apostaria em Detroit? Pois saiba que alguns visionários já estão comprando terrenos a preços quase simbólicos, acreditando que no futuro, a cidade pode renascer das cinzas. É um risco, claro, mas também uma chance de fazer parte de algo maior. Falando em renascimento, há uma cidade na Rússia que já viveu seus dias de glória e hoje enfrenta um dilema tão complexo quanto o de Detroit. Ivanovo, uma cidade que já foi sinônimo de progresso industrial na Rússia, agora vive um dos capítulos mais desafiadores de sua história. Conhecida como Manchester russo durante a era soviética, Ivanovo era um polo têxtil de destaque, com suas fábricas empregando milhares de trabalhadores. Hoje essas fábricas estão silenciosas, reflexo de uma produção em queda livre e de uma economia que já não sustenta as gerações mais jovens.
Os jovens, aliás, são os primeiros a abandonar o navio, partindo para Moscou ou outras cidades em busca de um futuro promissor. O resultado? Uma população envelhecida, o mercado de trabalho estagnado e bairros inteiros que parecem congelados no tempo. Imagine caminhar por ruas onde o silêncio é quebrado apenas pelo som de passos solitários ou pelo vento passando entre prédios descascados. Apesar disso, há aqueles que veem potencial na cidade. Iniciativas locais como a criação de espaços para coworking e turismo histórico tentam atrair novos visitantes e dar uma nova identidade a Ivanovo. Ainda assim, é um desafio hercúleo transformar uma cidade cujo brilho já parece parte de um passado distante. No entanto, se há algo que as cidades como Ivanovo nos ensinam, é que as maiores adversidades também podem trazer oportunidades para a reinvenção. E falando em cidades que enfrentam desafios geográficos e históricos, vamos para um destino que luta contra as forças da natureza de uma forma bem peculiar: Veneza, na Itália. A Veneza, a cidade que parece saída de um conto de fadas, com seus canais encantadores e suas gondolas que deslizam sob pontes históricas. Mas por trás dessa beleza inconfundível está uma realidade preocupante: Veneza está afundando. Com o aumento do nível do mar e o solo instável, a cidade corre o risco de desaparecer sob as águas do Adriático. E não pense que isso é um problema para o futuro distante. Em dias de maré alta, as praças mais famosas, como a Piazza San Marco, já ficam submersas, como se fossem aquários ao ar livre. É como se Veneza fosse uma joia que se desgasta aos poucos, deixando seus moradores em um dilema constante. Muitos já abandonaram o centro histórico, transformando-o em um lugar quase exclusivo para turistas. Você sabia que apenas cerca de 50.000 pessoas ainda moram lá, enquanto milhões de visitantes lotam a cidade todos os anos? Isso cria outro problema. Veneza pode estar se tornando um parque temático para viajantes, enquanto perde sua identidade local. Ainda assim, projetos como o MOSE, um sistema de barreiras para conter as inundações, oferecem uma fagulha de esperança, embora sejam controversos e extremamente caros. Se você já sonhou em conhecer Veneza, talvez o momento seja agora. Não só pela beleza da cidade, mas também para presenciar um pedaço de história que pode não durar para sempre. Porém, se o risco de afundar dá arrepios, imagine uma cidade onde o perigo vem do próprio solo instável. Vamos cruzar o Atlântico e falar de um lugar que também luta contra o tempo e a natureza, a Cidade do México. Ah, e antes de seguirmos para as próximas cidades incríveis e ameaçadas, já deixa seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdos de qualidade como este para você. A Cidade do México é fascinante por muitos motivos, mas há um detalhe que deixa até os engenheiros mais experientes de cabelo em pé: a cidade está literalmente afundando. Construída sobre um antigo lago, ela vem cedendo cerca de 10 centímetros por ano, isso mesmo, 10 centímetros. Para colocar em perspectiva, algumas áreas já afundaram mais de 10 metros nos últimos 60 anos. E o que agrava a situação? O consumo excessivo de água subterrânea, que faz o solo encolher, como se fosse uma esponja seca. Se você já caminhou pelas ruas da cidade, talvez não tenha percebido, mas os prédios inclinados e as calçadas rachadas estão por toda parte. Até a icônica Catedral Metropolitana não escapou. Ela teve que passar por obras de estabilização para não desmoronar. Apesar disso, os moradores seguem suas vidas com uma resiliência impressionante. Eles adaptam suas casas, seus comércios e até seus transportes para lidar com os desafios diários. Como se a cidade fosse uma embarcação que insiste em navegar em águas turbulentas. A pergunta que fica é: até onde a Cidade do México pode resistir? Apesar de iniciativas como a modernização dos sistemas de drenagem e programas para reduzir o consumo de água, o ritmo do afundamento não dá trégua. Mas enquanto a cidade luta para se equilibrar, outras enfrentam a fúria de um inimigo igualmente implacável: o aumento do nível do mar. Vamos viajar agora para a Gâmbia, onde a pequena Banjul enfrenta uma batalha existencial contra o oceano. Banjul, a capital da Gâmbia, é um exemplo de como mudanças climáticas podem transformar o destino de uma cidade. Encravada na foz do rio Gâmbia e cercada pelo Oceano Atlântico, a cidade enfrenta uma ameaça constante: o avanço do mar. Com os níveis dos oceanos subindo e a erosão corroendo suas margens, Banjul pode ser engolida pelas águas em poucas décadas. É difícil imaginar uma cidade inteira desaparecendo, mas para os 30.000 habitantes, isso é uma realidade assustadora e iminente. Porém, nem tudo está perdido. Projetos como a construção de barreiras de proteção e iniciativas de reflorestamento costeiro tentam retardar o avanço das águas.
Ainda assim, os recursos financeiros são limitados, e o tempo corre contra eles. Além disso, o aquecimento global só intensifica os desafios, tornando a luta de Banjul uma corrida contra um gigante que não pode ser ignorado. Para quem mora em regiões costeiras, o dilema de Banjul soa como um alerta. O que você faria se sua casa estivesse em risco de ser engolida pelo mar? Enquanto Banjul luta para manter o oceano à distância, há uma cidade do outro lado do mundo enfrentando uma situação semelhante. No entanto, lá, além do mar, o próprio solo parece estar cedendo. Vamos viajar para Bangkok, a vibrante capital da Tailândia, onde a luta contra o tempo tem contornos tão dramáticos quanto os de Banjul. Bangkok, a efervescente capital da Tailândia, é um contraste de tradição e modernidade. Mas sob suas luzes de neon e templos dourados, a cidade enfrenta um problema sombrio. Ela está afundando. Assim como a cidade do México, Bangkok foi construída sobre solo instável, agravado pela drenagem excessiva de água subterrânea. Estima-se que a cidade ceda cerca de 2 a 3 centímetros por ano, enquanto o nível do mar ao seu redor continua subindo, criando uma combinação perigosa que ameaça transformar partes da cidade em lagoas permanentes. Para os moradores, os sinais do problema estão por toda parte. Em alguns bairros, ruas inteiras precisam ser elevadas para evitar inundações constantes, e paredes improvisadas de concreto tentam conter as águas em dias de chuva forte. As famosas feiras flutuantes de Bangkok, que atraem turistas do mundo todo, podem se tornar mais do que apenas uma atração. Talvez seja uma visão do que a cidade inteira pode virar se a situação não for controlada. É uma luta constante entre a engenharia urbana e as forças da natureza, onde cada solução parece temporária. E então, como Bangkok pode resistir? Medidas como a construção de diques e a restrição ao uso de água subterrânea já estão em andamento, mas a eficácia a longo prazo ainda é incerta. Enquanto isso, o perigo se aproxima lentamente como uma sombra inevitável. E por falar em sombras, há um lugar no deserto africano que enfrenta um inimigo completamente oposto: a areia. Prepare-se para conhecer Tombouctou, no Mali, onde o desafio é escapar do avanço implacável do deserto. Tombouctou, uma cidade lendária no deserto do Mali, é sinônimo de mistério e história. Antigamente era um próspero centro de comércio e conhecimento, com suas bibliotecas e manuscritos que atraíam estudiosos de todo o mundo. Mas hoje Tombouctou enfrenta um inimigo implacável: o avanço do deserto. A desertificação ameaça engolir a cidade, transformando seus bairros e monumentos em pilhas de areia. É como assistir a história sendo literalmente enterrada, grão por grão, pelas forças da natureza. Os moradores de Tombouctou enfrentam um dilema que poucos podem imaginar. Como proteger um lugar onde o vento não para de soprar e as tempestades de areia são constantes? Para muitos, a resposta é resistir. Projetos de reflorestamento e barreiras de areia tentam conter o deserto, mas a luta é desigual. A escassez de água, agravada pelas mudanças climáticas, dificulta ainda mais a vida dos habitantes, que já lidam com desafios econômicos e sociais significativos. Ainda assim, Tombouctou permanece um símbolo de resistência cultural. Seus manuscritos antigos, cuidadosamente preservados em cofres e digitalizados para o mundo, são um lembrete de sua importância. Mas o que será dessa cidade se a desertificação não for controlada? Falando em forças da natureza, vamos deixar o calor abrasador do Mali e viajar para um lugar onde o perigo vem das profundezas da terra. Chegamos a Nápoles, na Itália, onde o maior desafio não é o tempo ou o clima, mas sim um vulcão que pode acordar a qualquer momento. Nápoles é uma cidade vibrante e histórica, conhecida por suas ruas movimentadas, suas pizzas irresistíveis e sua cultura calorosa. Mas no fundo, os moradores vivem com um medo que poucos conseguem imaginar: a sombra do Monte Vesúvio. Este vulcão, um dos mais perigosos do mundo, repousa silencioso, mas com um potencial destrutivo que já foi comprovado na história. Quem nunca ouviu falar da trágica destruição de Pompeia? Pois bem, Nápoles vive no mesmo cenário explosivo, com mais de 3 milhões de pessoas em sua zona de risco. E não é só o Vesúvio. A área ao redor de Nápoles é um verdadeiro caldeirão geológico, com atividade vulcânica constante. A Camp Flegrei, uma caldeira vulcânica próxima, tem dado sinais de inquietação, provocando pequenos tremores e levantando alertas entre os cientistas. Imagine morar em um lugar onde o solo pode tremer sem aviso, e a qualquer momento você pode ser chamado a evacuar. Isso exige uma resiliência quase heróica dos napolitanos, que continuam a construir suas vidas em meio a esse risco constante. Mas como se preparar para algo tão imprevisível? A cidade trabalha em planos de evacuação e monitoramento,
mas muitos questionam se isso seria suficiente diante de uma grande erupção. Enquanto isso, os moradores parecem carregar um senso de urgência misturado com uma aceitação de que a vida ali é uma dança entre o perigo e a beleza. O Rio de Janeiro. Uma cidade tão cheia de vida e beleza que o mundo inteiro a reconhece como a cidade maravilhosa. Mas por trás dos cartões postais como o Pão de Açúcar e as praias de Copacabana, o Rio enfrenta uma combinação perigosa de problemas ambientais e sociais. As mudanças climáticas já mostram seus efeitos nas encostas da cidade, que sofrem com deslizamentos durante as chuvas intensas. Com áreas densamente povoadas em regiões de risco, essas tragédias naturais não apenas causam perdas materiais, mas ceifam vidas de forma devastadora. E isso é só parte da equação. O aumento do nível do mar também ameaça o litoral carioca, com praias icônicas perdendo território a cada ano. Imagine Copacabana e Ipanema, que hoje recebem milhões de turistas, transformadas em faixas estreitas de areia ou, pior, tomadas pelo oceano. Os moradores que vivem próximos ao mar já sentem o impacto, com inundações recorrentes afetando suas casas e comércios. Enquanto isso, as favelas em áreas mais altas enfrentam outro extremo, o risco constante de desmoronamento. Mas o que o Rio pode fazer para evitar um futuro tão incerto? Iniciativas como o reflorestamento das encostas e o investimento em infraestrutura sustentável já estão em andamento, mas há muito a ser feito. Ainda assim, o Rio resiste com a mesma energia que move seus carnavais, seus sambas e sua gente. A questão que fica é, será que a cidade maravilhosa continuará a brilhar ou se tornará mais uma cidade em risco de desaparecer? Assim, fechamos essa jornada pelas cidades em risco, mas o aprendizado que elas nos oferecem está apenas começando. E agora que você conhece a realidade dessas cidades, a pergunta que fica é, o que podemos aprender com elas? Mais do que histórias de risco e resiliência, cada uma dessas cidades nos ensina que o tempo para agir é agora. Pense no impacto que nossas escolhas diárias, como consumir água conscientemente ou apoiar políticas de preservação ambiental, podem ter no futuro desses lugares. Já imaginou como seria viver sem as paisagens, a cultura e a história que essas cidades carregam? Pois é exatamente isso que está em jogo. Então, eu te desafio. O que você pode fazer para ajudar a proteger o que ainda temos? E mais, qual cidade dessa lista te surpreendeu mais? Escreva nos comentários e compartilhe suas ideias. É importante lembrar que o conhecimento só faz sentido quando o colocamos em prática. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo como este e continua aprendendo sobre o impacto que o mundo tem sobre nós e que nós temos sobre ele. Vamos juntos transformar a curiosidade em ação? Se esse conteúdo te fez refletir, curta o vídeo e se inscreva no canal agora mesmo. Assim você continua explorando temas como este e se junta a uma comunidade que busca entender e transformar o mundo à nossa volta.